Mas, então, o assunto de hoje, fico muito satisfeito em poder compartilhar com todos, é a relação entre risco e fator de segurança, que é um tema bastante atual, porque nós vivemos um mundo que podemos chamar de sociedade de risco, seguindo a linha do Ulrich Beck, que escreveu sobre esse tema, e que ele discute que a sociedade vem evoluindo desde tempos muito antigos, passando pela civilização agrária, industrial. Atualmente pensamos que estamos na era da informação, mas, na verdade, o Ulrich Beck, depois daquele acidente na Rússia, ele disse que nós vivemos uma sociedade de risco, toda a humanidade corre risco permanentemente. E nessa sociedade, o papel do profissional liberal ele está ligado ao conhecimento do risco de perda de bens de membros da sociedade. Aqui, só para dentro dessa linha de raciocínio, por exemplo, o médico ele deve se preocupar com a perda de vida, saúde e bem-estar. Advogado, direito, liberdade são bens imateriais. Ambientalista, não tanto, já risco de perda de fauna, flora e a própria humanidade em perigo. Nós estamos aí vivendo o medo dessa elevação de temperatura no momento. E o engenheiro, também é um profissional liberal, ele deve se preocupar com o risco da perda de bens materiais, que o engenheiro ele mexe com a natureza e modifica a paisagem. E o risco, então, normalmente, entre nós, eu comecei falando, é medido por um fator de segurança. Esse fator de segurança porque existe muita variabilidade nos materiais, sistemas e cargas que atuam nas nossas obras e que faz com que eu tenha que avaliar essa segurança e, segundo, se eu for seguir a afirmativa do Beck, no mundo atual o risco é onipresente e nada é seguro, de tal maneira que o fator de segurança também tem que ser revisto à luz dessa realidade. Bom, risco na engenharia de fundações, 70% imprevisível, e essas imprevisibilidades estão codificadas na COBRAD. Então, desastres naturais, biológicos, etc., desastre humano de natureza tecnológica e erro humano, que é a maior causa dos riscos que nós vivemos. E os previsíveis? Os previsíveis, elas começam aqui no Brasil, pelo que eu pesquisei, Código Civil de 1916, que fala que durante 5 anos o empreiteiro vai ser responsável pelo que ele faz, em razão dos materiais que ele emprega, como do solo, e diz ainda que, exceto quanto a este, se não achando firme, preveniu em tempo o dono da obra. Então, ele faz uma referência ao solo nesse artigo lá atrás, 1916. Esse artigo foi revisto, então, era importante na época, porque se a gente avisasse o risco, nós não seríamos mais responsáveis por problemas vindos do risco geotécnico. Em 2002, houve uma mudança nesse artigo e esse item desapareceu do Código Civil brasileiro. E hoje nós somos responsáveis, durante o prazo de pelo menos 5 anos, por tudo, inclusive por solo.
Então, por que aconteceu? Porque o código considerou ser injusto que o risco de ruína expresso por um fator de segurança seja assumido pelo dono da obra, porque ele é leigo e não sabe avaliar risco que esse número expressa. Segurança, só outro engenheiro sabe avaliar o grau de risco. E esses riscos previsíveis estão lá nas nossas normas. São aquelas verificações de estabilidade no estado limite último e de serviço. Por que a obrigatoriedade desse aviso? É que as fundações das obras civis são bens que correm o risco de atingir esse estado limite, e nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que deve ser obedecido, e que obriga que esse risco seja informado ao dono da obra. Por exemplo, esse reconhecimento ele consta da norma de projeto de execução de fundações, a 6122, 2010-2019, que reconhece que a engenharia de fundações ele não é uma ciência exata. E riscos são inerentes a essa atividade. Bom, o risco é do dono da obra, e o que nós vamos hoje falar é que esse fator de segurança não mede o risco da obra atingir esse estado de limites. Para ter uma ideia, aqui no Brasil, nós seguimos bastante de perto o Eurocode. Então, o Eurocode, por exemplo, ele, em vários itens, ele diz que o custo total da construção é o custo direto mais o custo de ruína. E essa relação de aumento do custo em função da ruína é dada por um coeficiente ρ, que ele classifica em função de consequências da ruína. Então, por exemplo, ruína, consequências altas, médias e baixas, ρ menos T2 baixa, e se aplica, por exemplo, a prédios onde existe pouco perigo, pouco risco das atividades. E o mais alto em prédios públicos, onde a consequência de ruínas são muito danosas, inclusive com perda de vida. Nesse estudo de risco, nós sempre estamos tratando de relações entre os efeitos da carga e as resistências, as solicitações. Então, no Brasil, a solicitação que nós tratamos é o valor máximo que deve atuar na obra. E hoje trabalhamos também com solicitação de cálculo prevista na NBR 622. Bom, então, rapidamente, se eu tenho uma distribuição de solicitações com valor médio e um desvio padrão, essa curva pode ser caracterizada, a abertura dela, pelo coeficiente de variação da solicitação. Bom, esse valor, nós não trabalhamos diretamente com a curva, trabalhamos com o valor máximo possível, que seria o valor característico correspondente a um acontecimento em que haveria somente 5% de probabilidade de ele ser ultrapassado. E a relação entre o valor característico máximo e a média, vamos chamar de γS, que é um fator parcial que define a forma da curva. No Brasil, no momento que a gente trabalha somente com o valor da solicitação característica, nós estamos, na verdade, reduzindo a curva de solicitação a uma reta em que o coeficiente de variação é 0 e o γS igual a 1. Bom, então,
esse valor hoje ele está sendo revisto e provavelmente daqui a um tempo teremos uma nova norma onde a curva de solicitação será devidamente analisada e prevista na norma. Mas trabalhamos com essa curva, com essa reta, e usamos para dimensionar a verificação de estabilidade a solicitação de cálculo, que é obtida majorando-se a solicitação característica por um coeficiente parcial de majoração gama índice F. Essa solicitação de cálculo, então, ela provém da área de estruturas, e essa norma, por exemplo, ela ensina como se determina esse valor de solicitação de cálculo, que é um somatório dos efeitos das cargas permanentes, acidentais e excepcionais, todas elas ponderadas por coeficientes parciais e por coeficiente de combinação da carga, esse valor π. E, multiplicando, então, o valor característico pelo γF, eu teria obtido o valor característico correspondente. Então, essas solicitações estão aí escritas rapidamente, não é? Devido a peso próprio, N, e cargas variáveis, gama I, gama majorada por valores parciais. Qual é o problema desse estado atual da arte? É que nós não conhecemos o valor do coeficiente de variação dessa curva, que, obviamente, vocês estão vendo, é composta por várias funções que dependem da origem das cargas. Fator de segurança. Fator de segurança, eu vou rapidamente passar o que diz o Eurocode, para terem uma ideia global desse problema. Então, eu tenho a curva de resistência com valor médio, e vamos trabalhar com a resistência real. A relação entre a resistência real e a de cálculo, ela é esse método de cálculo, por exemplo. Se eu quero fazer a previsão da capacidade de carga de estaca, eu uso o método de Quaresma, que já é um valor que é diferente do valor real, é um valor calculado, e também a mesma coisa com o valor do efeito da carga, é chamado lá pela sigla E, valor esperado, tem o valor médio, e a solicitação real, então, fica definida por esse valor. Existe um valor de cálculo também e um valor característico, e a solicitação máxima. E a relação entre o valor calculado e o valor de solicitação esperada é o tradicional fator de segurança que nós usamos no Brasil, e eles chamam lá de ETA. Bom, e o que é importante? É que existe nessa norma uma caracterização, uma diferenciação bem nítida entre a resistência real e a resistência de cálculo, dada por um fator parcial lambda-P. E como é que se trabalha, então? Estávamos olhando, trabalhamos com valor característico, resistência mínima. Essa resistência mínima, ela deve ser comparada, então, com a solicitação máxima, e no caso de fator parcial, minora-se a resistência um gama S e um gama B, no caso aqui, a resistência de ponta é atrito de uma estaca, para obter a resistência de cálculo, RD, e majora-se a solicitação máxima por um gama G, gama Q, correspondente à carga permanente acidental, e teremos a condição, então, limite de verificação, o ED tem que ser menor que o RD. Também devemos considerar um lambda-E para cálculo da curva de solicitação, e deve existir ali um zeta correspondente a essa distância entre o real e o calculado. E o fator geral global médio máximo
seria o produto de todos esses fatores parciais que vocês estão vendo aqui. Bom, no Brasil, aqui só um detalhe, se a curva fosse expressa por uma curva normal, o coeficiente de variação dessa curva de solicitação seria o zeta menos 1 dividido por um alfa E, que depende da área de probabilidade que pode ser excedida no caso de solicitação, e de idem o valor do coeficiente de variação de resistência dependente de um alfa R, que depende da área que eu considero que a resistência mínima foi ultrapassada, 5% normalmente. E não esquecer que tudo isso está ligado a um período de recorrência, que é a vida útil da obra, hoje, 30, 50 anos hoje. Bom, no Brasil, para termos um posicionamento atual, nós temos a curva de resistência, caracterizada por um valor VR, uma curva de solicitação caracterizada por um valor VS, e um fator FS, que nós não usamos no Brasil, mas que no passado, o Rankine, lá em 1870 e pouco, ele dimensionava as obras de engenharia usando um fator de segurança que estava devidamente tabelado, que deveria expressar a condição do valor da resistência ser maior que a solicitação, e esse valor, então, dado por esse FS, que é o valor, na verdade, de fator de segurança médio. Então, houve evolução, e em 60 no Brasil, a gente já não trabalhava mais com o valor médio, trabalhávamos com um valor característico. Não é? E esse valor característico, nós mostramos, ele perdura até hoje, e o gama S igual a 1. Bom, e surgiu, então, na década de 60, que eu me formei, trabalhávamos com fator de segurança tradicional. Esse fator de segurança tradicional, ele é a relação entre o valor médio e o valor característico, e corresponderia ao ETA lá do Eurocode. O dimensionamento é feito de tal maneira que o MIS tem que ser menor que o P admissível. O P admissível é o MIR dividido pelo fator de segurança tradicional devidamente tabelado pela norma. No caso de concreto, por exemplo, 3, aço 2 naquela época. Posteriormente, Lobo Carneiro ele analisou melhor, no caso de concreto armado, o valor da variabilidade da resistência do concreto, e passando a trabalhar com um valor que caracterizava a curva, não pelo valor médio, mas pela forma da curva dada por um fator γR, que vamos ver também mais à frente, e que caracterizaria, então, o valor da resistência característica. Esse valor, então, ele traduziria a forma da curva de resistência. E, naquela época, 1967, trabalhava-se com fator de majoração e trabalhava-se na ruptura. Então, o valor RK era obtida majorando a solicitação característica por um valor Mi, e o dimensionamento era tal feito de tal maneira que o RK tinha que ser maior e a solicitação majorada. Hoje, caímos em 2019, começando em 2010, nós trabalhamos com um fator que é o mesmo fator Mi do passado, com um pequeno detalhe. Agora ele passa a ser um fator que vai minorar a resistência característica, e vamos trabalhar com um valor
que é, voltando ao tradicional fator de segurança, e que, se vocês rapidamente olharem, o Eurocode desconhece esse valor, mas é um detalhe. Então, nesse método, que a nossa norma chama de método valor característico, a solicitação característica tem que ser menor que P admissível. O P admissível agora já é o valor característico minorado pelo FSG. Então, foi uma volta ao passado através desse método valor característico. E, seguindo a tendência, então, do Eurocode, trabalha-se também com a solicitação de cálculo de projeto e a resistência de projeto, e hoje, usando esses fatores parciais, a nossa norma chama de método valor de cálculo, essa condição de verificação onde a solicitação de cálculo tem que ser menor que a resistência de cálculo, onde a resistência de cálculo é o RK sobre o γm, é a resistência característica minorada. Vocês estão vendo nessa apresentação que surge fatores de segurança parciais que não são muito não são muito ensinados nos bancos escolares, que são os valores parciais, fator global médio, fator médio Fs e os parciais γs e γr. E esses fatores, vocês estão vendo, eles definem a distância entre as curvas, o Fs, e a forma das curvas, que são γs e γr. São importantíssimos nessa nossa abordagem. Bom, e por que existe variabilidade? Eu vou deixar a variabilidade de solicitação de lado, vamos preocupar mais com o parâmetro que comanda a probabilidade ruim e o risco, que é a variabilidade da resistência. Só lembrando que os sistemas são formados por materiais, pontos materiais, e os materiais têm comportamento, tensão, deformação, tempo variável, comportamento reológico, e que a variabilidade é exatamente decorrente desse comportamento ser, entre outras coisas, dependente do tempo, além de as propriedades intrínsecas. Já nos sistemas, eu tenho que analisar a resistência do sistema, que vai depender agora da geometria das peças que estão sendo analisadas. E tudo isso complicado pelas variabilidades dos efeitos de execução. Todo mundo sabe que uma estaca cravada modifica o terreno de modo diferente de uma escavada. E só para lembrar a importância da geometria, eu vou lembrar aqui, por exemplo, solo, ele começa lá na rocha, recém-exposta, vai se decompondo e, finalmente, dá origem aqui à formação de um perfil um pedológico, um pédon, de valores que compreende unidades diversas ao longo de uma determinada profundidade. Esse é o pédon do geólogo, que nós normalmente chamamos de perfil de uma sondagem. E só para mostrar que é importante considerar a geologia, aqui nós temos uma visão esquemática de geologia e de engenharia, em que eu enxergo as camadas de uma formação granítica, onde existem camadas subverticais, subhorizontais, onde predomina argila, silt ou areia, proveniente da decomposição de feldespato, quartzo e mica, e que dão essa forma na região de solo saprolítico, e, ao ser feita a sondagem, eu vou ter, então, a noção de que essa vertical é constituída de, por exemplo, na região onde tem argila, uma camada de argila, onde tem solo residual decomposto, e a areia embaixo
decomposta proveniente desse perfil inicialmente visto pela vertical da sondagem. Então, o que eu tenho é isso daqui. Eu tenho a visão de geotécnico, tem camadas. Camadas, então, que ligo sedimentarmente, vamos dizer, visão sedimentar dos solos. E se vocês olharem, aquele valor lá do topo da rocha, normalmente é interpretado como um bloco, um matacão. Então, está aqui a visão de geologia, de geotecnia, né? Agora, se vocês olharem bem, se eu for cravar uma estaca, essa engenharia geotécnica, nós cravamos a estaca e dizemos que ela parou no matacão. Se vocês olharem a realidade, ela parou no topo da rocha e o matacão, com argila mole, que seria proveniente dessa visão geotécnica, ela desaparece e onde tem problema não existe mais problemas. Então, a geometria desse contato é fundamental. É a geometria da interface que serve de referência na análise de interação solo-estrutura. Bom, outra variabilidade, vamos falar agora, falar um pouquinho de variabilidade dos materiais. Por exemplo, madeira, temos aqui uma tese do Milnar, em que ele mostra que o coeficiente de variação de corpos de prova da tese dele, ponte de madeira com estaca de madeira, 15% a 25% em relação ao valor médio, o coeficiente de variação. Nas areias, eu trouxe aqui propriedade que constam do Eurocode SE7, e que ele analisa, por exemplo, areias, propriedade, peso específico, coeficiente de variação 4% a 8%, ângulo de atrito 25% a 10%, e a rigidez com uma variabilidade muito grande, de 30% a 95%, e sempre tratando o valor médio, normalmente. No caso de argila, essa variabilidade é maior, no peso específico, 8 a 29, ângulo de atrito 14 a 35, e rigidez maior ainda, 60 a 100%. E no concreto, que é um material fabricado pelo homem, nós trabalhamos com valores característicos. E como é que começou isso? Normalmente nós viramos o concreto, como se diz, ou na betoneira, ou trazemos de uma central. E a evolução do conceito de resistência, inicialmente, lá no estágio 2, nós tínhamos rapidamente visto que nós considerávamos o valor médio. Então, 3 obras com o mesmo FCM e não havia distinção da forma da curva de resistência, trabalhava com valor médio. Isso mudou em 67, em que passou-se a verificar que o controle da execução fazia com que a curva fosse diferente para o mesmo valor médio. Então, o desvio padrão da curva passou a ser uma consideração extremamente importante. E por quê? Porque ele daria a forma da curva que vai definir realmente a resistência do concreto. O valor médio sozinho não define como é a curva. Bom, então, para definir a curva, eu preciso, então, do ponto de inflexão da curva, que vai permitir a definição do valor da resistência mínima, que é o nosso FCK. Então, o nosso FCK, ele é o FCM menos 1 alfa vezes o desvio padrão, que depende dessa probabilidade de ocorrência de valores menores que o valor FCK. E, para, então, definir a curva, eu preciso de pelo menos esses 2 valores. E o que aconteceu em 67? Surgiu a EB3 67, que, através do professor Lobo Carneiro,
que mostrava que esse controle, na época, rigoroso, razoável e regular, poderia ser definido por um valor A, que multiplicando o valor médio, me daria o valor da resistência característica. Aqui eu lembrei do Lobo Carneiro, que definiu, então, esse valor A, 3/4, 2/3 e 3/5, essa notação da época, e hoje esse valor nós chamamos de gama R, que define a curva, que é 1 sobre A, tá certo? Então, na nossa época, se nós fôssemos analisar o que o Lobo Carneiro fez em 67, o coeficiente de variação rigoroso corresponderia a 15%, razoável a 20%, regular a 24%, dando, então, uma ideia que a variabilidade do concreto é semelhante, por exemplo, àquela da madeira que nós vimos. Mas aqui é importante que eu posso controlar através da intervenção na confecção do concreto. E isso hoje ele é definido nessa norma 12656 de 2006, que estabelece valores de sigma C para condição de preparo ABC. Isso aí tudo é muito dentro do espírito do passado, só que hoje os projetos passaram a especificar somente o FCK, esquece de especificar o sigma C correspondente. E não esquecer que isso é fundamental, e se vocês fizerem um projeto, especifiquem o FCK e o desvio padrão que vocês estão considerando, ou o valor médio. Porque para conhecer a curva, eu preciso conhecer a forma da curva também, além do valor médio. Reparem, por exemplo, certas coisas que acontecem. Por exemplo, o modo de elasticidade do concreto é definido pelo FCK. Ora, o FCK sozinho, ela não define o módulo de elasticidade, porque vai depender de muitos outros parâmetros ligados ao valor da dosagem do cimento no concreto. Então, é importante atentar para esse fato. Por exemplo, para mostrar agora o efeito da execução, vamos pegar a resistência do mesmo material concreto, mas numa estaca escavada. Aqui nós temos um resultado de pesquisa na COP do Joia, em 1981, onde o Joia verificou, pela retirada de corpo de prova de estacas escavadas que surgia na época de várias profundidades, ele pôde traçar essa curva de variação da resistência e do FCK em cada profundidade ao longo dos 40 metros da estaca escavada que foi examinada. Bom, então, o que eu tenho? Ele tem valores médios nas várias profundidades, o valor do FCI e MPA, e a análise estatística, valor médio 30, desvio de 4, coeficiente de variação de 15, e o FCK de 23,8. Bom, reparem que a resistência variou 39 no pé da estaca, 20 no topo, devido à exudação da água através da massa de concreto. Então, a variabilidade da resistência do concreto mostra que o concreto lançado não é igual ao concreto que fica dentro da estaca. E o concreto em si só é igual ao lançado aproximadamente lá na ponta da estaca. Ponta da estaca, o FCK coincidiria com o da betoneira. No topo, totalmente diferente, e essa curva de variação, então, fica claramente demonstrado que esse valor lá da betoneira, da central, não é a mesma do valor do concreto lançado in situ. Concreto escavado, estaca escavada, não é igual ao concreto da betoneira, uma grande variabilidade. Para não lembrar da variabilidade geotécnica. Todos sabem que o solo adjacente da estaca escavada in situ
não é igual também ao solo natural. Então, variabilidade sobre variabilidade. E a resistência da estaca escavada, então, após a execução, ele pode ser olhada de vários pontos de vista. Por exemplo, ponto de vista do concreto da betoneira, nós já vimos que ele é o máximo possível. Depois, indo para outro extremo, a visão geotécnica, de resistência geotécnica, eu vou ter um valor médio e um valor admissível, depois que eu minoro o valor característico por um gama F, gama M, vou ter um valor admissível. E, se nós compararmos esse valor com o valor da resistência do concreto real, que eu nunca sei, porque ninguém faz a retirada de corpo de prova, e como eu trabalho com o valor do concreto da betoneira, o que acontece? O valor que eu vou usar para referir o concreto de betoneira vai levar a um gama M de material concreto, chamando gama C, valor extremamente elevado, para poder compensar a diferença da forma da curva. O gama C, então, é enorme, e o FSG é maior ainda. Aqui vocês estão vendo esses valores na tabelinha 4 da norma, que mostra, por exemplo, certos detalhes. Por exemplo, aqui no caso de estaca escavada sem fluido, solo de meia agressividade 3 e 4, o valor gama C é 5, e leva a valores de FSG em torno de 8, para ter uma ideia. Então, é extremamente importante considerar que os fatores de minoração da estaca de concreto moldado em loco, na situação atual, são derivadas do fato de não controlarmos a verdadeira resistência do concreto em si. Agora, vamos ver rapidamente como é que eu faço essa relação entre fator, margem, fator de confiabilidade, probabilidade de ruína, que gera o risco, e a interpretação bayesiana de todos esses valores, a interpretação subjetiva, que entra também na nossa consideração. Fator de segurança, nós temos a curva de resistência, temos o valor da curva de solicitação, caracterizada pelo VS-VR. Fator de segurança é a relação consciente de valores de um RJ e um RI, e são 2 pontos da curva. Ela relaciona valores de um ponto da curva S e um ponto da curva R. E o valor, normalmente, trabalhando o valor médio, que é o valor R sobre S. Mas existe outra maneira de analisar o problema. Em função, tendo a curva RS, essa visão de fator de segurança, de estabilidade, é que a resistência tem que ser maior que a solicitação. Se nós dividirmos essa desigualdade por S, nós teremos R sobre S maior que S sobre S. E o R sobre S chamamos de FS, e o S sobre S, 1. Essa é a origem do dogma do fator de segurança, que o risco ele é evitado se o fator de segurança for maior que 1. Outra maneira de olhar o mesmo problema é considerar a mesma desigualdade para haver estabilidade, é o R ser maior que S, só que agora vamos diminuir S de ambos os termos, a desigualdade não muda, e o R menos S nós chamamos de margem de segurança. É uma terceira função que tem que ser maior que 1, maior que 0, que é o S menos S, para que haja estabilidade. Portanto, esse ponto de M igual a 0 na curva é importante. A área menor que 1 é a área que vai me dar o valor da probabilidade de ruína. Então, está aí a definição de probabilidade de ruína, diretamente linkada à noção de margem de segurança, que não é muito usual no ensino da engenharia. E o fator de confiabilidade, a maneira como normalmente trabalhamos,
tendo a curva do RS e a curva do M, o valor μm é dado por μr menos ms, e a probabilidade ruim, então, pode ser calculada no Excel como sendo a área menor que zero, que é obtida conhecendo o valor médio, o desvio padrão da curva, e a área menor que zero, que é dado nessa expressão, devolve a probabilidade ruína. A maneira como normalmente trabalhamos não é essa, é trabalhar com a margem, o desvio padrão da margem, dada por essa expressão, aqui considerando o coeficiente de correlação entre a resistência e a solicitação, e usando o desvio padrão como unidade de medida dessa distância. A distância m, se eu dividir o μm pelo sigma m, vou ter um valor beta, ou seja, o beta está a uma distância beta sigma m do valor médio. E esse valor do beta, na verdade, é o inverso do coeficiente de variação da curva de margem de segurança. E normalmente, nós determinamos o valor da probabilidade ruína usando essa segunda expressão, que está mostrada aqui, uma distribuição normal de beta, etc. Bom, então, essa é uma passagem rápida, mas para ter uma ideia do que hoje é facilmente eu posso obter isso, ao invés de usar, por exemplo, geração Monte Carlo, eu posso trabalhar diretamente com as funções e usar a definição de probabilidade, que começa, segundo Freudenthal, e na década de 50, 60, começou se perguntando qual é a probabilidade de ruína para um determinado valor X, dado uma curva de resistência com valor μr e sigma r de desvio padrão. Nós sabemos que a quantidade máxima de ruína que ocorre até o valor X é a integral da curva de resistência de menos infinito até o valor X. Sendo essa curva dada pela função FR minúsculo, seria essa integral que aqui está. Na verdade, o valor x ele ocorre com uma probabilidade fs de x, dada pela função de distribuição de solicitações. Esse valor x acontece com a frequência fsx. Logo, o máximo sendo essa integral, o valor possível, real, de probabilidade de ruína por valor x, é o produto do máximo vezes o número de vezes que isso ocorre, que é o fsx. Esse produto, se nós trabalharmos, por exemplo, com Excel, vai me dar um ponto da curva de probabilidade de ruína, e se nós estendermos esse valor para toda a possibilidade de x, vamos ter a integral de menos a mais infinito desse produto. E isso, ela substituindo o valor do FR pela expressão, leva a essa convolução de função que define a probabilidade de ruína segundo o Freudenthal. E isso hoje é muito fácil, qualquer que sejam essas funções, eu posso fazer isso no Excel, em vez de gerar, por exemplo, o Monte Carlo. Complementando essa noção, eu tenho que interpretar a probabilidade ruína. Esse valor normalmente é feito usando a fórmula de Bayes, que trabalha com a probabilidade a priori, que seria o valor calculado inicialmente, por exemplo, seria a probabilidade ruína frequencista, que é o PF, que calculamos da maneira explicada. Esse PF, probabilidade ruína, ele é baseado em médias. A probabilidade de ocorrência dele é 50%. Então,
que a fórmula do Bayes faz? Se a probabilidade de ocorrência, o grau de, nós chamamos de veracidade, for uma probabilidade PBA, probabilidade condicional, não 50%, mas eu posso querer 95% de certeza. Eu posso obter esse valor usando essa fórmula. Essa fórmula ela vai me dar a nova probabilidade de ruína, considerando o grau de verossimilhança, o grau de certeza que eu quero ter sobre esse valor, que é V%. Em outras palavras, se eu substituo na fórmula do Bayes o PBA por 50%, vocês vão ver que a fórmula me devolve o valor a priori. Então, na verdade, é uma conta, é uma fórmula algébrica inteligente e que permite levar em conta a condição de verossimilhança. É claro que essa condição de verossimilhança, o quanto ele parece com a verdade, ele pode ser obtido por outros meios. Aqui eu estou aplicando essa condição na interpretação subjetiva dessa probabilidade ruína, que é muito importante. Repare que até a previsão de tempo o pessoal fala que a previsão está sendo feita com 95% de verossimilhança de ser verdade. E, finalmente, atendendo ao que foi proposto inicialmente, pode-se demonstrar que, no caso mais desfavorável do ponto de vista de confiabilidade, que é a consideração que todas as curvas são normais, eu posso ter uma relação algébrica direta entre esses fatores que definem a variabilidade, fatores independentes e fatores dependentes, e que é interligada por essa equação de segundo grau que aqui está. Então, se eu tiro a raiz dessa equação, eu posso ver que o fator de segurança se relaciona diretamente com beta e o VSVR através dessa expressão. Posso também determinar o beta em função das outras três variáveis. Aqui nessa fórmula é importante verificar que quando o FS é infinitamente grande, a probabilidade de ruína não é zero, ela tende para 1 sobre VR. Por exemplo, se o VR for 50%, beta é aproximadamente 1 sobre 0,52, para FS infinito, se o coeficiente de variação é 50%, o beta vale 2. Para ter uma ideia, as normas que trabalham com curva de resistência log normal, por exemplo, a ASTO e o Eurocode, ela leva um beta diferente dessa fórmula e, normalmente, a probabilidade de ruína que são decorrentes são muito menores do que essa consideração, que é parte da probabilidade de a curva ser normal, e todos sabem que quando a curva normal ela acontece quando o número de experimentos tende para infinito. É o teorema central do limite diz isso. E o VS, normalmente eu posso também determinar se eu tenho o valor do beta e S calculado, determinado de uma outra maneira. Então, a variabilidade do RS é que comanda o risco, segurança e o risco. E, grosso modo, a probabilidade de ruína, se quiserem ter de forma mnemônica fácil de lembrar, é 1 sobre 10 a beta. Beta igual a 2, probabilidade de ruína 1%. E o risco geotécnico? O objetivo de análise, segurança e confiabilidade está ligado ao custo de construção, ser alto numa obra e, para a mesma obra, ter um custo de construção mais baixo. Então, sou uma pessoa mais ousada. Normalmente, o custo de ruína ele é diferente. E o que eu tenho que comparar é o custo total. Muitas vezes, o que tinha
o custo de construção mais elevado é o que dá o menor custo total. É isso que o Eurocode visa e que nós devemos visar, minimizar o custo total. Então, eu preciso de uma análise de relação entre segurança e custo de ruína, que deu origem, então, ao que foi proposto na palestra. Custo de ruína, por definição, é a probabilidade de ruína vezes a vulnerabilidade vezes o custo de reposição da ruína. Probabilidade, vulnerabilidade, consequência. Vulnerabilidade depende das consequências, do potencial de consequências provenientes, por exemplo, da ruína de uma estaca no conjunto. Claro que sistemas hiperestáticos são menos vulneráveis que sistemas isostáticos. No caso de hipostaticidade, nós temos a ruína. E quando ocorre a ruína, nós vamos ver que existe uma briga na praça muito grande, todo mundo quer saber quem é o culpado. O que nós deveríamos preocupar, questionar, é maior união entre os especialistas, estrutura, geotecnia, fundações, geólogos e mesmo a turma de estatística para analisar o problema de custo de ruína. O ruína é, então, uma parcela do custo da obra e esse comitê conjunto do Eurocode, ele se preocupa com esse valor do custo total de ruína. Nós vimos lá no início, ele controla o tipo de obra em termos de risco. E ele depende, estamos vendo, de 3 variáveis independentes. Valor baixo ou alto de um fator não significa que o risco seja alto ou baixo. Ou seja, só lembrança rapidamente, essa deve ser a maior preocupação do engenheiro, o erro humano. Casinha de cachorro tem uma alta probabilidade de ruína, mas o custo é baixíssimo, o risco é minúsculo. E vice-versa, né? Certo? Finalmente, não devemos esquecer que muito mais difícil é essa avaliação de custo em termos de perda de vida e ambiental, normalmente é alto risco. Não esquecer que quem corre o risco é o dono da obra, tem a defesa dele, com a defesa do consumidor. Nós vamos analisar apenas como apresentação, não vou falar numa aplicação do NBR e a previsão de comprovação em casos reais. Determinação, por exemplo, segundo a norma da resistência, ela pode ser obtida em prova de carga estática ou ensaio de carregamento dinâmico diverso ou em métodos empíricos baseados em ensaio de campo. E a resistência característica e o médio é regido por esse item da norma, que permite determinar, então, o valor característico em função do valor médio e o valor mínimo de resistência calculada por um método semi-empírico, podia ser por fórmula prova de carga estática ou dinâmica. Não é? Então, o que é o valor característico? É o valor mínimo, valor médio dividido por um psi1 ou valor mínimo psi2. E esses valores tabelados em função do número de ensaios de dados disponíveis, de 1 até n maior que 10. E que é importante, dá origem àquela metodologia que nós fizemos referência. Métodos valor admissível,
a carga admissível dada pelo RK dividido por FSG, o FSG 1,4, segundo a norma. Ou métodos de valores de cálculo, quando eu uso é interessante que a norma chama de aquele valor RD de força resistente de cálculo. Então, é uma mudança de nomenclatura. E o valor RD seria o valor canadiense dividido por um γm igual a 1. Agora, lembro para vocês que essa noção de carga admissível só é praticada na engenharia geotécnica. Como eu disse, temos que fazer uma união com o pessoal de estrutura. Rapidamente, como é que eu faço a previsão? Primeiro, eu tenho um conjunto de valores R no volume de solo que eu quero analisar qual é o valor, como é a curva de resistência naquele volume de solo. O que eu faço? Determino os valores R pertencente a esse volume de solo e eu vou ter, então, valor máximo, valor médio e um valor mínimo. Basta analisar os dados disponíveis. Conhecidos esses valores, o RK é dado por esse valor médio e o valor mínimo em função do número N de dados. Então, eu tenho o valor RK definido, o RK definido, o γR fica definido, e se eu dividir por γm, eu tenho o RD, posso fazer o cálculo. E o σR dessa curva, claro, se for normal, é o valor médio menos característico dividido por 1,645, quando a área é de 5%, o alfa é 1,645. E o coeficiente de variação da curva, obviamente, o desvio dividido pela média. Então, eu tenho, assim, pela norma, previsto a forma da curva de resistência. Agora, vamos ver outro cenário de análise. Como é que eu poderia fazer a previsão da inter-relação entre o FS e o beta com prova de carga estática? Isso foi feito na tese da Fernanda, em 2003. Ela pegou todas as provas de cargas estáticas publicadas até aquela data e, por exemplo, aqui vários tipos destaca, aqui um caso típico destaca hélice contínua, 4 provas de carga em Vega do Sul, e onde ela chegou à conclusão que carga de ruptura média era de 2.599, etc., etc., mas as estacas tinham um diâmetro diferente. Então, a análise foi feita em termos de tensão de ruptura média geotécnica. Então, o valor de tensão de ruptura em KPA, 15.000 até o mínimo de 8.000, nas 4 provas de carga que ela examinou. E lá, a carga admissível, a solicitação, em torno de 4.050, e como era de Catar, o coeficiente de variação muito baixo. Média, desvio padrão, coeficiente de variação, na época, ela chegou a esses valores, 27% de coeficiente de variação, no caso da estaca hélice examinada. Conhecida a forma da curva pelo valor médio e pelo coeficiente de variação, ou desvio padrão 3.096, aplicando aquelas fórmulas, foi possível determinar o valor da carga admissível para outros valores de coeficiente de segurança. Por exemplo, no caso examinado, verificou-se, para esse caso de 4 provas de carga, que o fator de segurança é 2,9, o beta 2,43, probabilidade ruína 1 para 131, e o valor admissível 4.050 kPa. Ela fez uma análise também, usando aquela formulação, qual seria a carga admissível e a probabilidade ruína se o fator fosse 2. Chegou a 1 para 32. E também, para ter probabilidade ruína 1 para 1.000, deveria usar o fator de segurança 6. Bom, então, essa dissertação ela foi feita em 2003
ela deu origem a uma outra interpretação. Essa mesma obra, anos depois, houve uma consulta de o que estava acontecendo numa obra em que, depois de 38 provas de carga, verificou-se que, nessas 38 provas de carga, que o valor médio, estão aqui dados, 11.000, desvio padrão 2.000, coeficiente de variação 23%, e coeficiente de segurança, fator de segurança 2 em 38 provas de carga executada. O que se verificou nessa obra? É que em uma das estacas, a estaca, por acaso, a 13, deu fator de segurança 1. Quer dizer, depois de 38 provas de carga, uma das estacas deu fator de segurança 1. O que é importante? Que verificou-se que essa obra era a mesma obra examinada pela Fernanda anos antes. Então, foi possível fazer uma comprovação dessa probabilidade de ruína, e só para ilustrar essa comprovação, vamos aqui olhar esse cálculo feito agora de acordo com a norma, considerando que eu tenho 38 valores de prova de carga. Então, eu tenho aqui o resultado correspondente, não é? Eu tenho aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para... Análise, então, feita segundo a norma, 38 casos, média dos valores, mínimo, que se 3 e que se 4 pela norma, valor característico e o sigma R. Isso, então, permite calcular o valor que define a curva de solicitação e de resistência, o S do R, média, desvio padrão, coeficiente de variação. E, normalmente, vamos analisar aquela hipótese da Fernanda e considerar fator de segurança 2, ou seja, se eu tiver uma carga admissível de 5.867, que é a ruptura de 11.734 dividido por 2, qual seria o valor da probabilidade de ruína? Vocês vão ver que dá 1 para 28. Então, analisando aquele caso no dia de hoje, eu teria aqui a comprovação de que o que foi previsto em 2003 aconteceu anos depois. E aqui uma visão rápida da curva de análise de risco, considerando que essa obra fosse, por exemplo, valor 10 milhões, verificou-se que, embora o coeficiente de segurança fosse 2 tradicional, o FSG não passaria na atual norma, não é? O γ-M menor que 1, muito menor que 1. E o que é importante assinalar nesse caso? Que a análise de risco, ela levou em conta que essa estaca, na época, era uma estaca de um conjunto, de uma laje cogumelo com mais de 500 estacas, e esse valor coeficiente de variação, a vulnerabilidade muito baixa. Se eu tirasse uma estaca em cada 32, verificou-se que a vulnerabilidade seria baixíssima.